Eu sou Jorge Luiz, o pai da Hannah. Essa é minha esposa, Maria Odete, mãe da Hannah. Hannah é minha filha, tem 16 anos, uma menina que sempre teve a vida o mais normal possível e por um erro médico se encontra nessa situação, nesse hospital, mas a vida dela sempre foi uma vida normal, apesar de suas limitações, é cadeirante, mas é uma aluna exemplar, uma menina que tem um grêmio estudantil fundado no nome dela, por ser uma aluna exemplar e uma menina genial, espetacular. A Hannah foi hospitalizada no dia 29 de março. Ela entrou no hospital às 6 horas da manhã por uma diarreia. Quando a gente deu entrada no hospital às 6 horas da manhã, a gente foi para o setor para poder ser atendido pelo médico. Nós fomos atendidos pelo médico e esse médico ele solicitou alguns exames que foram feitos e a Hannah foi tomar soro. E depois retornamos para ser atendido por uma outra médica, porque o médico tinha saído de plantão. E essa médica passou mais alguns outros exames, e nesses exames não foi comprovado nenhuma infecção, nem um quadro infeccioso, e sim um quadro viral. O erro médico foi percebido quando ele fez uma medicação na Hannah para dor. A Hannah não estava sentindo dor, mas o médico mesmo assim quis fazer essa medicação para dor, e a Hannah teve uma convulsão. E nessa convulsão ele nos pediu, eu alarmei, chamei-o, e ele veio, consultou a Hannah e pediu para a gente sair da sala para poder fazer uma intubação. A intubação ela foi mal sucedida e eles tentaram fazer uma crico. E nessa crico que foi feita, eles romperam a artéria da garganta da Hannah, onde ela broncoaspirou muito sangue para o pulmão. Quando a Hannah deu entrada no acolhimento, o Dr. Kleber ele foi muito criterioso em relação e na assistência da Hannah. Ele tinha solicitado uma assistência melhor à Hannah, né, na UTI, para poder saber o que estava acontecendo com ela. E o Dr. Arnaldo ele fez pouco caso da situação, né, queria dar alta da Hannah, mas sem saber o que estava acontecendo com a Hannah. Praticamente ele não nos assistia, ele só ficava sentado no computador e brincando com os outros médicos e com quem entrava. Mas quando ela chegou na UTI, o primeiro médico que atendeu a Hannah foi o Dr. Samuel, né? Ele olhou a Hannah e a Hannah passou uns dias em coma, né? Em coma induzido, porque ele não sabia o que tinha acontecido com a Hannah. E ela estava tomando uma medicação que não estava fazendo efeito, então ele resolveu dar uma medicação de amplo espectro, que é um outro antibiótico. Se não me falha a memória, foi o Tazocin. E nessa medicação, ele, quando veio conversar conosco sobre a aplicação dessa medicação, ele nos revelou que a Hannah estava num estado muito grave, com a diarreia, e também tinha um problema no pulmão dela, que esse problema ele não sabia o que era, mas queria investigar. Mas a gente já sabia que foi por causa da broncoaspiração, que depois ele nos revelou que a Hannah broncoaspirou muito sangue no pulmão e ele queria saber o tamanho da lesão que foi causada, né? E por isso ele queria entrar com esse medicamento, e se ela não respondesse esse medicamento, ela estava nas mãos de Deus, porque ela já estava em choque séptico, né? Estava tomando a noradrenalina para poder para manter os sinais vitais dela em atividade, a pressão dela muito baixa, ela já estava nos aparelhos respirando pela crico que foi feita, e os médicos estavam lutando para mantê-la viva. E ele disse que as primeiras 24 horas iam ser cruciais. Depois dessas 24 horas, outras 48 horas vão ser cruciais para saber se ela vai resistir ou vai responder ao medicamento ou não, mas que a gente tivesse fé em Deus, porque é uma criança nova e possivelmente ela ia sair desse quadro e ia se recuperar. A posição do hospital sobre a traqueostomia, ela tinha feito essa crico e passou esses dias na UTI. Eles precisavam fazer outros exames, e a crico, como foi feita de urgência por causa do erro que aconteceu no acolhimento, né, da suposta medicação que ela tomou, que ela teve essa convulsão, e tiveram que liberar as vias aéreas dela para poder mantê-la respirando e ventilada. E tiveram que fazer a traqueostomia justamente para fazer uma broncoscopia, né, que a crico é acima da tráqueo, né, e tiveram que fazer essa tráqueo, trouxeram um médico de fora, que o Dr. Túlio trouxe.
esse médico de fora para poder fazer, o médico de cabeça e pescoço, ele fez essa traqueostomia para poder melhorar a assistência da Hannah e a ventilação da Hannah, né? Para poder aspirar e retirar todo o sangue do pulmão, né? Que ela broncoaspirou. Eu vi esse sangue, a enfermeira aspirando, né? No quarto, na UTI, e ela me mostrou, e eu achei assim incrível os potes de sangue que ela tirava do pulmão da Hannah, né? Então, e também eles estavam esperando um médico para fazer uma broncoscopia na Hannah, para fazer uma lavagem no pulmão dela, né? E saber a extensão da gravidade da lesão que essa broncoaspiração fez. E foi feita essa broncoscopia, né? Foi colhido o material da broncoscopia para saber se tinha algum crescimento de bactéria. Não houve crescimento de bactéria, porque a pneumonia que ela pegou pela broncoaspiração do sangue não foi por bactéria. Ou seja, melhor dizendo, a pneumonia que ela tinha foi por broncoaspiração e não por bactéria. A nossa estadia nesse hospital está sendo muito turbulenta, vários erros da parte médica que estão ainda acontecendo. Pedido de exames que ela não tinha condição de fazer, como a broncoscopia, que ela teve um broncoespasmo muito sério, depois da segunda pneumonia que ela teve pelo uso da máscara macronebulizadora, e consequência de erros vem se sucedendo, cada vez mais atrasando a nossa saída aqui desse hospital. O hospital quer mandar a gente para casa, do jeito que a Hannah está, nesses últimos 6 meses. Sabemos que a recuperação ela foi lenta, como foi dita pelo médico pneumologista que veio atender a Hannah, disse que a recuperação ia ser lenta, mas ela ia se recuperar. Mas o hospital, praticamente, ele quer nos jogar para fora daqui porque eles querem nos calar. Enquanto a gente estiver aqui nesse hospital, nós somos ameaça para ele, porque a gente tem falado do problema da Hannah, o que aconteceu para várias famílias que vêm para esse corredor. Então é uma forma deles nos calar. Eles querem mandar a Hannah para casa traqueostomizada, sem fazer o devido tratamento, que no início não estava sendo feito, que realmente minha filha ela estava sendo tratada para ser mandada para casa traqueostomizada. Os fisioterapeutas que estavam acompanhando a Hannah desde o início, eles não estavam preocupados na recuperação plena da Hannah. Eles estavam preocupados com a imagem do hospital, né? Eles estavam preocupados com que isso poderia prejudicar o hospital. Então eles decidiram que a Hannah ia para casa traqueostomizada e que o tratamento ele tinha acabado. Então ele convenceu os fisioterapeutas, eles convenceram os médicos, a primeira equipe de fisioterapia da Hannah convenceu os médicos que a Hannah não tinha condições nenhuma de ir para casa sem um tráqueo, de ser decanulada. Mas os meses foram mostrando que isso era possível. Então a gente viu que existiam outros tipos de fisioterapia e a Hannah só tinha manobras para tirar a secreção, mas nenhum tipo de fisioterapia para fortalecimento e expansão do pulmão estava sendo feita. Então a gente pediu para trocar essa equipe que estava desinteressada pela Hannah, né, pela fisioterapia, de recrutar a Hannah, de melhorar a condição física da Hannah, a condição pulmonar da Hannah. A gente pediu essa troca e entrou outro grupo de fisioterapeutas que mostrou para a gente que a Hannah tinha condições de ser decanulada, que a Hannah tinha condições de sair do tráqueo. O que não estava sendo feito era o quê? Era o fortalecimento pulmonar dela, que não estava sendo trabalhado, mas eles começaram a trabalhar. Eu comprei vários equipamentos, eu comprei o Respiron, eu comprei o Shake, recebemos materiais de amigos que são fisioterapeutas para a recuperação da Hannah. Isso tudo o hospital deveria ter comprado. Isso tudo o hospital deveria ter comprado ou deveria ter. Isso aqui é o básico do básico. A gente está fazendo selo d'água com a Hannah, a gente está fazendo Respiron, estamos fazendo shake com a Hannah,
estamos fazendo respirações que fortaleçam o pulmão dela, para poder ela ter essa melhora. E foi visto por essa nova equipe de fisioterapia que se prontificou a cuidar da Hannah, que isso ia ser possível, que a Hannah poderia sair da traqueostomia. O que não estava sendo feito era esse trabalho pelos outros fisioterapeutas, porque eles estavam seguindo o que a diretoria do hospital estava mandando. Então eles estavam seguindo o que a diretoria estava prescrevendo, que a Hannah deveria ir para casa traqueostomizada e pronto. Mas recebemos uma nova luz de uma nova equipe, que essa equipe está trabalhando bem para que a Hannah venha para casa decanulada, né? Como a gente sempre esperou do hospital. Existem muitas condutas erradas que andavam acontecendo aqui conosco, com a nossa filha. Você vê, é de doer o coração, você vê sua filha está cansada, com padrão respiratório cansado, pedindo para ser ambuzada, usar um ambu para poder ela respirar melhor, e o fisioterapeuta olhar para ela e dizer para ela que ela não precisava de ambu. E toda vez que ela pedia ambu, ele nunca usava o ambu. Ele nunca usou ambu nela. Ele pouco fazia suas manobras, passava de 10 minutos, 15 minutos na sala e saía. Então ele fez muitas coisas erradas com a conduta e que uma certa vez ela intercorreu e quem estava de plantão era ele, foi chamado ele para atender, e isso me marcou muito a memória, isso me dói muito na alma, em saber que naquele momento ele olhou para ela e disse: tanto que você me pediu ambu, que agora eu vou usar o ambu em você. E ele fez com uma ira tão grande, ele apertava aquele ambu para poder ela respirar, mas era com muita ira. Então isso me parte o coração em saber da parte da fisioterapia, um procedimento desse. Um procedimento padrão, né? Que era para ser feito em toda a fisioterapia da Hannah, para poder ajudar a expectorar o catarro, como ele diz na linguagem aqui, a mobilizar a secreção, e ele não fazia esse uso. E o que me dói mais é que o hospital ele colocou esse fisioterapeuta como coordenador da fisioterapia dos postos. E foram muitos outros erros, foram muitas outras coisas. Nós temos enfrentado vários de horrores nesse lugar. Vários de horrores. Além de nós sofrermos com a dor do outro, com as mortes que tem, com as intercorrências que tem, nós sofremos com o caso da nossa filha de aborgia. Então são muitas coisas que aconteceram. Médico chegar e bater porta na sua cara. Médico chegar e dizer que não vai abandonar o caso. Médico se enraivar com você, porque você pede um exame para ver, que é um direito seu, de saber como é que está os leucócitos, como é que está o PCR, se existe algum grau de infecção, e o médico olhar para você e dizer: deveria ser proibido exames para acompanhantes e para o paciente, porque vocês não entendem. Nós somos leigos, mas nós não somos leigos ao ponto de não entender o exame. Nós entendemos sim dos exames. E muitas das vezes o médico ele se omitiu que assistia a Hannah, que não assiste mais, se omitia em mostrar esses exames para a gente e diz por que a gente tinha acesso a esses exames e que a gente não poderia ter acesso a esses exames, que o exame era só de conduta médica, quer dizer que eu sou pai e não posso acompanhar um exame da minha filha, uma coisa que eu estou pagando. Né? Eu não posso ter em mãos e acompanhar de perto o que está acontecendo com ela. E outra, e toda vez que acontecia isso, o diretor do hospital dizia que o médico estava no seu mau dia. Quer dizer, ele está no mau dia dele aqui no hospital, a gente não tem que separar o pessoal do profissional. Todo dia eles dormem na casa dele com a família deles, e nós estamos condenados a dormir aqui nesse hospital todos os dias. E nem por isso a gente desacata e nem humilha ninguém, e nem mostra que a gente está passando por essa dificuldade, porque a nossa dificuldade é nossa e não do próximo. Então a gente não tem necessidade de estar maltratando ninguém, mas os médicos por si, eles maltratam a gente, nos respondem mal, batem porta, como minha esposa falou, e dentre outras coisas mais, que eu fico até com vergonha em relatar para vocês. Inclusive, em relação a tudo, essa parte dessa fisioterapia, desse fisioterapeuta, nós vimos muitos horrores, pessoas falecendo mesmo por condutas erradas. Nós vimos vários horrores e sofremos com isso. E quando chegou para nós, ele tentou fazer uma conduta que passou para a fisioterapia da noite, tirar a ventilação mecânica da minha filha, a ventilação
que ela usa, que é o BiPAP. Ela usava ventilação só à noite para dormir, porque ela ainda não tinha desmamado totalmente dessa ventilação. Ela passava o dia todo em ar ambiente, mas à noite ela tinha que dormir com a ventilação, porque ela ainda não estava desmamada totalmente desse mecanismo. Porém, uma certa noite, ele mandou que tirassem dela, mandou uma físio da noite tirar a ventilação. Nós dissemos que ela não iria sair, porque senão ela iria morrer. Como nós vimos gente morrer, pessoas morrer porque foram desmamadas da ventilação bruscamente. Pessoas com ela, com esclerose lateral amiotrófica, que está no estágio avançado, que depende do BiPAP para poder respirar, eles deixavam ficar 6 horas sem a ventilação para poder ver como reagia sem a ventilação. A negligência desse hospital é tão grande que tinha uma menina que era de um quarto aqui próximo. O hospital retirou essa família desse quarto para trazer para o quarto da Hannah. Às 11h30 da noite, uma menina que estava com uma bactéria multiresistente por contato e ela estava em isolamento. E a mãezinha dela sempre nos falava que não sabia se ela estava curada ou se essa bactéria tinha sido exterminada do organismo da filha dela. Então estava esperando várias culturas, várias culturas a serem apresentadas, né, saíram para poder dizer, para demonstrar para essa família que realmente a filha dela estava livre. Mas pelo contrário, foi trazida essa criança para cá, minha filha se recuperando dessa pneumonia. Foi trazer essa criança para esse quarto, a gente viu essa menina agonizar até morrer por negligência médica, e essa menina, quando ela agonizou, ela chocou, né? Teve um choque séptico, como eles falam, foi atendida pelo médico. Esse médico, ele, quando viu essa criança, ele falou logo, porque essa criança está junto da Thalia, no caso minha filha, essa criança ela está com bactéria de contato, ela não poderia estar dividindo o quarto com essa outra, era para estar em isolamento. Então imediatamente ele vestiu uma roupa de isolamento, a enfermeira também vestiu uma roupa de isolamento, essa criança saiu aqui do quarto, foi para a UTI, na UTI ela teve uma infecção generalizada por essa bactéria, né, que estava no organismo dela ainda, que levou ela a óbito. Por conta disso, a apreensão é muito grande. Nós lutamos para não entrar mais ninguém nesse quarto e ficar nenhum outro paciente, para nós resguardarmos a vida da nossa filha, que já foi tão sofrida, com tantas negligências, com tantos erros médicos, com tantas imprudências. E uma certa vez eu soube que esse leito foi pedido, não só uma vez, mas eu intervi. No dia que o leito foi pedido, que iriam trazer uma outra criança altamente infectada da UTI para cá, eu peguei, chamei a assistente social e disse para ela que se colocasse alguma outra pessoa aqui e viesse alguma outra pessoa para dentro desse quarto, com a minha filha se recuperando, lutando pela vida, pegar uma nova infecção, eu iria chamar a reportagem aqui dentro desse quarto, que ninguém iria saber. Iria chegar pessoas aqui que iriam ouvir a minha história por completo. Então assim eles começaram a ficar receosos, foi onde evitaram de vir mais pessoas para esse quarto. Mas a cada dia lutamos para bloquear esse quarto. Sempre tem pedidos, mas lutamos para que não entre nenhuma outra vida aqui infectada para poder trazer riscos para a nossa filha. Essa equipe nova que está assistindo a Hannah, ela fez em 1 mês o que a outra equipe em 5 meses não conseguiu fazer. Né? Que não queria fazer. Eles provaram, ao contrário dessa nova, dessa antiga fisioterapia. Os raio-x da Hannah sempre foram iguais aos outros. A gente perguntava como é que está o raio-x da Hannah. A antiga fisioterapia da Hannah, do grupo que assistia a Hannah, sempre falava, tá a mesma coisa, mas nunca nos mostrava em imagem. E a gente sempre gostou de assistir bem a Hannah, de ver as imagens e acompanhar de perto. Então eles sempre diziam, tá a mesma coisa. E essa equipe nova, que está atendendo a Hannah, assistindo a Hannah, mostrou que eles poderiam fortalecer o pulmão dela, que eles poderiam evoluir o pulmão dela, evoluir a musculatura que envolve o pulmão dela para ela ter uma tosse eficaz e ela se recuperar bem e ser decanulada. E ela nos mostrou no raio-x, eu vi o raio-x, ela me explicou o raio-x, o pulmão bem expandido, o pulmão praticamente todo sadio já, que a antiga fisioterapia não fez, negligenciou. Inclusive, um dos fisioterapeutas que acompanhava a Hannah, ele hoje é coordenador
da fisioterapia, do suporte desse hospital, esse fisioterapeuta, ele não atendia a Hannah bem, ele negligenciava o atendimento da Hannah. A Hannah sofreu na mão desse fisioterapeuta por ele ter prescrevido a broncoscopia, onde a Hannah fez essa broncoscopia, e depois dessa broncoscopia a Hannah quase falece, quase vinha a óbito, porque a Hannah não conseguia ficar nem 10 segundos fora do BiPAP, por causa de um procedimento errado que ele fez, que ele colocou uma máscara macronebulizadora, e essa máscara macronebulizadora, ela ficou por 2 dias e meio, ela respirando água por os pulmões. Quando a Hannah foi fazer essa broncoscopia, ela quase falece, ela teve um broncoespasmo muito sério. O médico que atendeu ela, que ela precisou ir para um atendimento especial, ir para uma UTI, foi até cogitado ela voltar para a UTI, só que ela voltou para o acolhimento. Nesse acolhimento, o médico que atendeu ela da primeira vez, que foi o Dr. Kleber, se assustou com o pulmão dela, que perguntou o que tinha acontecido com ela, o que tinha se passado com ela, e ele pensava que era um derrame pleural, e o pulmão dela estava todo tomado, todo encharcado de água, porque o líquido que entrava através dessa máscara macronebulizadora, que foi usado de uma forma errada, que foi usada de uma forma totalmente contraindicado por caso dela, mas foi usado sem nenhum médico saber por esse fisioterapeuta, sem nenhum médico tomar ciência. A Hannah intercorreu à noite, chamamos os médicos para poder ver o que estava acontecendo. O médico, quando viu, disse que o que ela estava usando estava fazendo ela passar mal, e depois disso só foi socorro que a gente pediu, só foi desastre. Só desastre acima de desastre. Quando ela saiu do centro cirúrgico, que ela veio, só que no centro cirúrgico mandaram chamar a fisioterapeuta e a enfermeira que estava no posto. Não entendemos até hoje, procurei respostas, levei esse caso nas visitas que vêm ao quarto, até hoje ficaram de me dar uma resposta. Foi o que aconteceu com a Hannah no centro cirúrgico, porque tiveram que vir aqui para dar o socorro a ela, pegar o BiPAP dela, que é a ventilação, para poder colocar nela. O porquê que o centro cirúrgico não tinha uma ventilação? Ela ficou esperando esse tempo da enfermeira ir, a fisioterapeuta ir, para poder ventilar ela. Só Deus guardou ela mais uma vez, a mão do Senhor esteve sobre ela mais uma vez. Inclusive, quando aconteceu isso, né, quando foi usada essa macronebulizadora com a Hannah, ela pegou uma outra pneumonia, estava se curando de uma, aí pegou uma outra pneumonia por causa de infiltração no pulmão, por causa do uso dessa máscara macronebulizadora usada por esse fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta, mais uma vez, não levou em consideração o problema que a Hannah tinha, o problema de ela não conseguir expectorar a secreção, porque ele também não estava trabalhando para que essa expectoração voluntária da Hannah acontecesse. Então a Hannah usou essa máscara, né, macronebulizadora por 2 dias e meio, e ela teve uma outra pneumonia por uma broncoaspiração. E hoje nós estamos presos nesse hospital porque a Hannah lesionou o pulmão não só por uma vez, ou pela segunda vez. E nessa intercorrência foi muito grave, porque quando tentaram trazê-la de lá do centro cirúrgico para ao quarto dela, ela estava aqui com a equipe médica, chegou a equipe de intercorrência e foi um corre-corre muito grande, porque deu um broncoespasmo no pulmão dela. E foi muito terrível aquilo que aconteceu, porque chegou ao ponto que todo mundo teve que sair, porque ficou só a fisioterapeuta usando ela, fazendo ela voltar a respirar, mas toda vez que tirava um ambu, a saturação caía e a pressão dela já estava lá embaixo e a saturação lá embaixo. Ela não voltava a saturar bem, a falta de oxigenação era muito grande e nem a pressão estabilizava. Então ela ficou por 3 horas, foi de 9 horas da manhã até meio-dia sendo ambuzada, e o ambu rígido por causa do broncoespasmo no pulmão dela. E ali, quando a fisioterapeuta viu que ela ia ter uma parada cardiorrespiratória, ela disse uma palavra que não podia mais fazer nada. Só Deus podia fazer. Então nós oramos e clamamos ao Senhor Jesus para que ela voltasse e que ela saturasse bem, e clamamos ao Senhor. Mais uma vez, a Hannah
teve um milagre de Deus, mais uma vez a mão do Senhor, o médico dos médicos, que foi Jesus, que tirou ela dessa situação. E ela voltou a saturar e voltou a pressão dela se estabilizar. O processo de recuperação da Hannah está sendo um processo bastante longo, foi bastante complicado no início, teve idas e vindas, teve várias intercorrências, ficamos à noite nesse hospital, a Hannah intercorrendo por causa de rolhas que deu no tráqueo dela, né, que eles dizem que são rolhas, né, que é a nomenclatura que eles usam, que são rolhas que tavam a passagem de ar para os pulmões. E a Hannah teve várias dessas intercorrências. Eu vi minha esposa correr nesses corredores desse hospital aqui, chamando, pedindo socorro, porque a Hannah não conseguia respirar. Eu ficava no quarto aguardando, mantendo a Hannah calma, e a Hannah ficando roxa, porque não conseguia respirar por causa dessas rolhas, decorrente da traqueostomia. E foi muito sofredor. Várias intercorrências, várias indas e vindas, altos e baixos. Mas a Hannah sempre mostrou que é uma menina muito resistente, muito sadia, que entra até em contradição com o que eles falaram dela, né? É uma menina muito resistente mesmo, suportou a tudo isso sem ter nenhum problema psicológico a nada, sempre enfrentou de cabeça alta. A gente foi desenganado por vários médicos que diziam que ela não ia ter condições de sair da tráquea no início, que ela ia perder as cordas vocais decorrente da crico que ela fez, que só a fono poderia dizer se ela ia voltar a falar ou não. Ouvimos também, os médicos nos falaram que possivelmente ela poderia nunca sair da alimentação por sonda, porque ela foi sondada também, que provavelmente ela não iria passar por um teste. E nem do tráqueo. E nem sair do tráqueo. Mas ela tem sido muito forte, muito resistente, mas nós devemos tudo ao Senhor Jesus, que tem sido o médico dos médicos dela. Nós pedimos muitas orações a muitas pessoas, o Brasil inteiro orando por Hannah. Houve-se uma comoção geral aos nossos amigos, ao colégio dela, aos que nos conheciam e aos que não nos conheciam, e a quem sabia da história da Hannah. A história da Hannah ela ficou muito popular, porque foram muitas intercorrências, muitas coisas aconteceram com ela, muitas coisas pesadas e cruéis, e muitos desumanos, mas ela tem sobrevivido, para a graça de Deus. Eu procurei a diretoria por várias vezes, e a diretoria ela não quis me ouvir, e por muita insistência de eu ir para o quinto andar aqui do lado B, né? É onde a diretoria ela fica. E eu fui muitas vezes bater na porta procurando essa diretoria, e essa diretoria ela nunca queria me ouvir. E só me ouviu porque eu fiz uma ameaça dizendo que ia tornar público tudo aquilo que a Hannah passou. Então eu fui atendido pela doutora Luciene, junto com a psicóloga Fernanda, que foi a mediadora. E nessa conversa a doutora Luciene quis esconder o erro que houve no atendimento de base na Hannah com a sepsemia. Ela disse que vários pacientes ou várias pessoas entram nesse hospital já com sepsemia. Se fosse uma sepsemia, nos exames eles tinham mostrado, os primeiros exames foram feitos de sangue, Leucócito, PCR, tantos outros exames que foram feitos, tinha mostrado uma infecção, né, que é uma infecção generalizada. E ela quis esconder. Eu achei muito horrível porque ela não estava para me escutar. Ela não queria me escutar. Ela não queria fazer nada em relação ao que aconteceu com a Hannah, com o erro que aconteceu. Ela não queria investigar. Ela quis simplesmente me convencer que o que tinha acontecido foi que a Hannah chegou com sepsemia. Mas os médicos que atenderam a Hannah na UTI, que fizeram vários exames de cultura, tanto de escarro, do sangue que ela bronca aspirou, como da urina, como outros exames de cultura, nunca mostrou crescimento bacteriano para que comprovasse aquilo que ela estava me falando, que a Hannah chegou com sepsemia no hospital. Depois de se passaram esses 6 meses da primeira reunião que eu tive, querendo obter respostas do que tudo tinha acontecido com a Hannah, e nenhuma resposta era me dada. E nós ficamos jogados nesse quarto, né, sem saber realmente o que tinha acontecido com a Hannah e sem ver nenhuma providência. E depois desses 6 meses eu gravei um vídeo indignado com toda a situação, exausto, cansado. Eu gravei um vídeo
onde eles estão fazendo a UTI em cima do quarto da minha filha, onde a gente está dormindo, minha filha está. Eles estão fazendo essa UTI, contrataram empresa, e essa empresa não respeita os horários comerciais, romperam a laje, não sei como, começou a ter um vazamento grave no teto do quarto, e eu gravei esse vídeo, coloquei nas minhas redes sociais. Foi quando a diretoria novamente me procurou, mas no interesse que eu retirasse o vídeo das redes sociais. No interesse deles era o quê? Manter a imagem do hospital bem vista. E o vídeo que eu gravei estava dizendo tudo ao contrário, mas foi só um grito de socorro. Eu queria mostrar para as pessoas o que eu e minha esposa estávamos passando e estamos passando em relação à assistência do hospital. Não houve nenhum apoio jurídico, nenhum advogado quis pegar a nossa causa, porque eles ficaram com medo de perder possíveis defesas do Hospital Apivida, que é um hospital muito grande, como foi dito aí pela revista Forbes, que o seu Dr. Cândido é um dos mais ricos, do 10 mais ricos do Brasil. Então muitos advogados ficaram com medo. O que nos restou para nos salvar? O Ministério Público, né? Para possivelmente abrir uma denúncia contra o hospital, e a Defensoria Pública para nos defender e provar que houve esse erro médico, né? Ou nos ressarcir tudo aquilo que a gente gastou, e também estamos com medo de não sermos assistidos depois da alta da Hannah, né? Então a gente já está preocupado com isso, né? Em relação à justiça em si, né? A gente está preocupado da gente ser abandonados pelo grupo Apivida, né? Pelo hospital, ser abandonados, e a Hannah deixar de ter assistência, né? Vamos dizer, entre aspas, a assistência que ela está tendo hoje aqui no hospital. Então, por isso nós estamos procurando um apoio jurídico para que esses direitos ela venha a ter. Essa estadia nesse hospital está nos custando muito caro. Nós tínhamos um dinheiro guardado, reservado para a emergência, mas esse dinheiro ele foi se acabando com a estadia aqui nesse hospital, com o nosso custo, com o pagamento do plano de saúde que temos que pagar em dias, porque se a gente não pagar, possivelmente ele corta tudo que a Hannah tem. Com a reforma da casa, que tivemos que reformar a casa toda por inteiro para receber a Hannah. Então, tudo que eu tinha guardado foi se acabando. Meu curso que eu faço, que é um curso extensivo, está em atraso, né? Está em atraso. Devendo parcelas ainda desse curso, porque eu tive que optar ou gastar o dinheiro cuidando da minha filha e com minha estadia no hospital e pagando o plano de saúde e a reforma da casa, né? Eu tive que optar ou continuar no curso, ou continuar estudando. Para mim foi muito frustrante isso, né? Porque a gente não esperava essa situação, não esperava viver o que nós estamos vivendo hoje. Esses últimos 6 meses mudou tudo. Nossa vida virou de cabeça para baixo, totalmente, por completo. Psicológico, emocional, financeiro, tudo que você possa imaginar. Eu aqui muitas vezes que nunca tive pressão alta, minha pressão sempre se alterou. Eu hoje tenho taquicardia, apareceu de tudo comigo dentro desse hospital. E virou por completo, totalmente por completo. Eu tinha um brechó, e esse brechó ficou fechado, porque esse tempo todo eu tinha uma vida, tinha uma família, tinha casa, e tudo parou aqui nesse hospital. Animais, nós tivemos que largar a casa, pedir às pessoas para estar olhando os nossos animais e cuidando dos nossos animais para que não morressem. E meu brechó, ele foi por águas abaixo nos períodos de chuva. Choveu muito dentro da nossa casa, na parte do brechó, e mofou todas as roupas. Eu perdi um brechó, que era o meu sustento. E a minha filha, ela perdeu um tempo brilhante dela de escolar. É uma menina que estava todos os dias na escola, que a deficiência dela nunca possibilitou dela estar estudando e ser uma aluna exemplar, uma aluna número 1 do colégio, uma aluna bem exemplar. E ela parou a vida dela escolar esses 6 meses. É uma menina que tem sonhos, tem seus planos de fazer sua faculdade, de fazer o Enem, e tudo parou dentro desse hospital. Nossa vida virou de águas abaixo,
Eu nunca fui na minha residência, eu tenho uma mãe de 80 anos, minha mãe está abaladíssima, doente, por causa que a neta que ela ama, que é o mais bem precioso dela, está nesse hospital, nessa condição. Então nossa vida virou por completo, perdemos tudo, tudo virou de águas abaixo. Eu perdi vários clientes, que eu tinha um pequeno negócio, e eu tive que dar auxílio à minha esposa aqui no hospital, porque ela não estava suportando ficar sozinha, e também para estar correndo atrás da diretoria do hospital, correndo atrás de alguns exames que ela não precisava fazer, que a diretoria estava muitas das vezes negando muitos exames. Perdi muitos clientes, perdi várias oportunidades de emprego, perdi também um emprego que eu tive que pedir conta dessa empresa que eu estava trabalhando recentemente, né? E eu tive que pedir conta, conversei com o meu chefe do setor, falei para ele, expliquei o problema que nós estávamos passando, e ele chegou para mim: Jorge, você está dispensado desse serviço, mas a oportunidade ainda está, as portas dessa empresa ainda estão abertas para você. E foram várias outras oportunidades que eu perdi de emprego, várias empresas ligando para mim, eu sem poder ir, com medo de deixar minha esposa desamparada sozinha aqui nesse hospital. Erros constantemente por pessoas que a gente conhece ter perdido suas vidas por erros, e as famílias não têm coragem de chegar para denunciar, porque seu ente querido já foi embora e é muito doloroso e não querem tocar no assunto. Mas eu, como pai, vendo toda essa condição, como ser humano, como cidadão brasileiro, indignado com toda essa situação, com toda essa desestruturação da medicina e da saúde particular, vamos dizer, dos planos de saúde, que eles só estão visando dinheiro, não estão visando o bem-estar do paciente, não estão visando a recuperação do paciente, de mandar para casa o paciente recuperado, curado, ou até mesmo melhor assistido. Eles não fazem isso. Então decidi sair do anonimato e denunciar tudo que está acontecendo conosco aqui dentro desse hospital, nesse corredor que nós nomenclaturamos como corredor da morte. Você que é repórter, trabalha em alguma televisão, você que é youtuber, você que é blogueiro, você que é influência da internet, que esteja interessado nesse caso, de fazer uma reportagem mais minuciosa em relação a tudo que aconteceu com a Hannah, estamos dispostos a contar e relatar tudo. Esse vídeo não é para prejudicar nenhum médico, nenhum profissional de saúde, e sim cobrar melhor atendimento e melhor assistência da área da saúde e dos planos particulares que tem aqui no Brasil.